Queridos, é uma satisfação enorme estar aqui compartilhando a respeito da verdade. Meu coração se enche de alegria. E o desafio de trazer esta palavra, esta instrução, foi bastante grande. Não é fácil. Esses dias, a irmã Cássia, a tia Cássia, ela pediu para eu trazer uma palavra a respeito de perdão. Também não foi fácil. Então são temas caros, mas que o Senhor nos concede graça para poder ministrá-los. Então que nesta noite você receba essa palavra, essa instrução, que você possa ser profundamente tocado no seu coração e no seu intelecto a respeito do que vai ser tratado nesta noite. Amém? Na verdade, a proposta do que eu trarei hoje, ela é um pouquinho diferente em virtude do tema, irmãos. Então, o tema, a natureza deste tema, ele apela um pouquinho para as nossas faculdades intelectivas. Então, é importante que eu fale a respeito, digamos assim, não tanto expositivamente a respeito da palavra, mas os argumentos que se contrapõem e que se formam culturalmente hoje, principalmente disseminado na academia e no meio da sociedade, e depois fazer uma contraposição com a verdade estabelecida na palavra. Mas o que eu vou fazer, e a direção que eu sinto é o seguinte, eu vou fazer, deve ter um nome isso, eu não sei exatamente qual que é o nome, mas eu vou fazer um raciocínio inverso. Imagina que nós tenhamos uma questão e essa questão tem duas alternativas possíveis que estão certas. Então primeiro nós vamos bater numa alternativa e falseá-la e eliminá-la, para que se torne mais evidente aquela alternativa que está correta. Os irmãos entenderam? Então eu vou fazer o raciocínio inverso, eu vou bater em pressuposições que na verdade são falaciosas culturalmente, para que se torne mais evidente aquilo que é verdadeiro. Não falar apenas daquilo que é verdadeiro, apenas. Não falar só daquilo que é verdadeiro, mas fazer um contraste, para que fique mais claro para você a respeito da alternativa verdadeira, o qual nos traz aqui nesta noite. Não sei se você entendeu muito bem o que eu estou dizendo, mas até o final dessa explanação, eu espero que todos sejam contemplados com essa graça do entendimento do que Deus colocou no meu coração. Amém, amados? Então abra lá sua Bíblia em João 14:6. Todo crente sabe o que está escrito nesse texto. Se você não sabe, procure um crente aí perto de você, pergunte para ele, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Grifar, né? Caminho, verdade e vida. Eu sou. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Bom, essa é a resposta certa. Então agora vamos bater na resposta errada, na alternativa errada, que na verdade está invadida, disseminada, esparramada para tudo quanto é lado dentro da nossa cultura. Estamos imersos dentro desta cultura falaciosa. E se assegurarmos muito bem as nossas convicções e a razão da nossa fé, nós estaremos desta forma cumprindo a redenção da cultura, sendo a contracultura,
sendo os verdadeiros revolucionários. Não aqueles revolucionários, mas os verdadeiros revolucionários que encabeçam a contracultura, a verdadeira contracultura. Amém, amados? Então vamos lá. Ora, ao contrário daquilo que é absoluto, é aquilo que é relativo. Amém? Ao contrário de uma verdade absoluta, eu tenho uma verdade relativa. Então vamos tratar sobre o relativismo. E aí, por oposição, a gente vai chegar de uma forma mais clara no entendimento de que a verdade absoluta de fato é a verdade absoluta. Amém? É isso que nós cremos. Parecemos meio alienígenas neste contexto, mas é isso que nós cremos. E é essa contracultura que eu desafio você e eu, nesta noite, lá na sua faculdade, lá na sua escola, e aos meios que você transita, a ser esta contracultura. Este é o grande desafio. Ainda ouvi alguém que disse assim: você quer fazer a diferença e ser revolucionário onde você estuda? Diga que o seu pai tinha razão. Diga que o seu pai tem razão. Assim você vai ser revolucionário. Porque as narrativas, os discursos estão prontos para se rebelar contra tudo aquilo que se levanta e é dito pelos nossos pais. Parece que eles nunca têm razão. E nós, empolgados, levados por todo o vento, carentes de sermos aceitos no grupo, arvoramos as nossas bandeiras e dizemos: ah, você tem razão. Mas eu quero ver quem é que tem culhão para dizer: meu pai tem razão. E é esses argumentos que eu quero trazer nesta noite. Amém, amados? Então me ajuda em oração aí, porque não é fácil. Então vamos lá. Relativismo. O relativismo é a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. A ausência de definição de valores objetivos e universais. Ou seja, é a negação que existe uma verdade para todos. O certo e o errado, eles se tornam conceitos vagos que vão variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua criação. Tudo se torna, na verdade, no relativismo, uma questão, irmãos, de ponto de vista. Olha, me desculpa, mas este é o meu ponto de vista. Nesse sentido, ninguém está errado. A verdade depende do que cada um considera verdade para si. Ora, verdade para si, então nós temos o critério que se torna sempre subjetivo e nunca mais objetivo. O critério de verdade subjetivo tem a ver com o sujeito. O que é verdadeiro para um pode não ser verdadeiro para o outro. As pessoas passam a agir de acordo com aquilo que elas sentem, o que é certo. O sentimento passa a ser o critério de validação de uma verdade, que na verdade não é uma verdade bem verdade. Ela é relativa e isso depende do ponto de vista de cada um. Estamos no mato, né, gente? Então, o relativismo não exige o mesmo padrão de comportamento das pessoas, mesmo que elas estejam em situações semelhantes. Ou seja, para resumir, no relativismo, os padrões comuns são negados. Não há mais padrão comum sobre o qual podemos usar como referência, porque tudo se torna relativo. Está comigo? É só a primeira parte essa. Naturalmente, irmãos, que as pessoas têm divergências. Sim ou não?
E o ambiente da faculdade, hoje eu vou falar para universitários de modo geral, tá bom? É assim que eu vim preparado. Se você trancou a faculdade, é para você também. E se você está aspirando a entrar na facu, é para você também. Se você já estudou e já está fazendo uma outra faculdade, ou você não está estudando, é para você também. É para todos nós. Porque de qualquer modo, todos nós estamos imersos dentro desta cultura. E nós somos a contracultura. E estamos aqui para, como luzeiros no mundo, realizarmos a redenção da cultura. Amém? Existem pessoas que têm divergências. Nós divergimos sob diversos pontos de vista. Mas isso não significa que não exista uma realidade objetiva. A partir da experiência da realidade, nós podemos obter verdades irrefutáveis. A partir da experiência da realidade, nós podemos obter verdades ou certezas que são irrefutáveis. Deixa eu te dar um exemplo. Um triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. 60, 60 e 60, 180. Amém? Essa é uma certeza irrefutável. Num triângulo, determinado triângulo, retângulo, a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Sim ou não? Alguma dúvida em relação a isso? Somar os quadrados dos catetos dos lados desse triângulo, somá-los e elevá-los ao quadrado, a soma deles vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é o lado maior. Vocês nem lembravam disso. Eu sei. Estou vendo aí algumas expressões. Dalton, nunca entendi esse negócio aí. Eu também não. Eu sei que lá onde eu trabalho, eu precisei rever isso, porque é planejamento e controle da produção. Pensem, irmãos. E aí você tem um software chamado carga máquina e alguns cálculos envolvem esse trem aí. Então a gente é obrigado a, senão mata a peça. Aí isso o chefe não gosta. Então a gente é obrigado a calcular. Mas alguma dúvida em relação a esta verdade absoluta e irrefutável, advinda da matemática? Ok. É possível aferir hábitos que melhoram ou pioram a vida. Se não fosse assim, medicina, nutrição, psicologia, fisioterapia, por exemplo, não teriam razão de existir. Porque tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de contexto, há divergências, não é bem assim. Ninguém, em sã consciência, gostaria de ser atendido por um médico relativista no tratamento de uma doença, por exemplo. Então, doutor, é exatamente esse receituário que eu devo seguir? Espera aí, depende. Existe uma linha da medicina que ela funciona desta forma, ela vai por aqui, ela vai por ali, mas existe uma outra linha que aí muda todo o contexto e aí o coquetel de medicamentos para você usar seriam outros. Vamos aqui elucubrar sobre essas questões para ver se a gente chega numa verdade. Jesus, você precisa de uma receita objetiva para fazer um tratamento objetivo. Afinal de contas, a saúde, sendo relativa, não admite um tratamento objetivo. Nem mesmo haverá uma melhora objetiva, pois as noções de melhor e pior são abolidas no relativismo. Ficou melhor ou ficou pior? Depende. Isso é relativo, depende do ponto de vista.
Bom, qual que é a sua opinião? O que você sente a respeito? Você se sente melhor ou pior? Não há parâmetros que pautam a verdade absoluta nas coisas. Estamos entendendo, irmãos? Vamos lá. Nesse contexto, gosto se discute ou não? Sempre pensei que gosto não se discute. Mas eu vou te dizer, vamos pegar, por exemplo, a música. Aliás, tinha uma musiquinha de fundo aqui, ela foi embora agora. Falou, bem na hora que eu vou falar da música, ele tira. A Sara tira a música, né? Quando comparamos músicas, irmãos, é possível aferir obras, preste atenção, que foram mais trabalhadas do que outras, sim ou não? E que permitem uma experiência humana mais profunda. Vou te abrir um parênteses e revelar um segredinho meu. Nem a minha esposa sabe. Vou falar agora. Semana retrasada eu estava lavando a louça. Eu lavo a louça, tá bem? De vez em quando eu lavo a louça. E eu coloquei a caixinha de som lá, em cima lá do balcão lá da cozinha. E eu ouvi uma canção instrumental, uma música erudita, uma canção, uma música clássica. E aí, irmãos, eu comecei a chorar. Você já passou por isso? Mas não tinha razão nenhuma para chorar. Não era necessariamente uma música cristã, era uma música erudita. Uma música erudita. E depois eu fiquei pensando, ainda bem que não tinha ninguém em casa, né? E eu chorando. E eu falei, ai, que coisa boa chorar, mas não tem motivo. Porque quando você está na presença de Deus e você é conduzido por uma música, por uma canção aqui, você sabe ou infere que está sendo tocado por Deus. E você está chorando por causa de Deus. Resolveu o assunto. E quando você chora sem razão nenhuma? E pelo que eu me lembro, é a primeira vez que eu choro ouvindo uma música sem razão e sem motivo. E depois eu fiquei pensando, e talvez seja a razão pela qual eu trouxe a experiência aqui, porque Deus sabia na sua soberania que o neto ia me chamar para pregar, é a manifestação, toda boa dádiva é concedida pelo Pai das luzes, aquele que nos entrega do alto. Então eu imagino que a construção harmônica, e os músicos me perdoem, mas deve ter uma nomenclatura para isso, mas a quantidade de cifras e a estrutura harmônica da canção, ela me tocou de uma forma que eu chorei, tocou as minhas emoções, e foi assim que aconteceu. Então, é uma experiência humana que eu tive naquele momento, e é completamente possível divergir sobre a qualidade de diferentes composições. Incoerente é afirmar que todos os tipos de músicas não são necessariamente ruins, porque isso depende do gosto de cada um. Assim, a razão é excluída do debate. Sim ou não? A razão é excluída. Não vou entrar no mérito daquilo que vocês imaginam que eu quero que eu entre, né? As músicas ruins que a gente ouve por aí na rua. Jesus de Nazaré. É muita coisa ruim, de péssimo gosto, empobrecimento de uma letra, empobrecimento de notas, empobrecimento de arranjos, finalidades ideológicas, comerciais, pautas liberais no sentido de libertinagem sexual. Isso eu não considero música, coisa nenhuma. E eu preciso ter liberdade para falar isso. A diferença
está entre tolerar uma opinião diferente e aceitar o erro de forma irrestrita, como se tivesse o mesmo status de verdade. Não, vou aceitar, é o gosto. Gosto não se discute. E aqui nós temos um problema, esse relativismo, amados. Com o tempo, ele vai gerando indiferença nos indivíduos. Por que razão? Porque eles negam que haja uma verdade por ser descoberta. Quando os critérios absolutos se perdem, as pessoas se cansam de buscar, ou simplesmente elas não se sentem incentivadas a buscar um padrão de beleza, padrão do que é belo, padrão do que é verdadeiro, padrão do que é virtuoso, padrão daquilo que é bom. Porque afinal de contas, se tudo se estabelece a partir daquilo que eu sinto e a partir daquilo que é um ponto de vista subjetivo, perde-se a motivação da busca verdadeira. Então as pessoas se tornam indiferentes, menos propensas à discussão, menos propensas ao diálogo e mais isoladas em si próprias. Porque cada um por si, Deus por todos e o diabo pelos outros. Perde-se essa dimensão de buscar os critérios que nos levam à descoberta da verdade. Estão comigo, amados? Amém? Mas, Dalton, o que realmente está em jogo? Vamos lá. Estudando o que é relativismo, rapidamente nós descobrimos o tema da ética da conveniência. Preste atenção, ética da conveniência. O pensamento é articulado não em tudo o que é verdadeiro e seguro, mas em conformidade com os fins desejados. Ética da conveniência. Uma famosa máxima de Lenin diz o seguinte: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Um teórico chamado Gilbert Harman, que é um dos principais defensores do relativismo, ele compara a moralidade aos fenômenos físicos. Como determinar, por exemplo, o que está em repouso e o que está em movimento. Então a Terra neste momento está girando, mas você não tem esta percepção de que ela está girando neste momento. Mas nós sabemos que neste momento você está aproximadamente 1.500 quilômetros horários em relação ao movimento de rotação, mas está numa velocidade muito maior no movimento de translação. No entanto, você não percebe esses movimentos, porque é relativo aqui aos pontos de vista do observador. O problema é que esse camarada migra para a moral aquilo que pertence à observação dos fenômenos físicos. E olha o que ele diz, irmãos: algo só pode ser certo, bom ou justo apenas em relação a uma estrutura moral, e errado, mal ou injusto em relação a outra estrutura moral. Nada é, por si, simplesmente certo, bom, justo ou virtuoso. Gente, é isso que você ouve na faculdade todo dia. É isso que os teus professores implicitamente trazem à baila para discutir. E eu e você, como cristãos, ficamos encurralados e não temos argumentos plausíveis para fazer frente, sob pena de sermos estarracados na sala de aula. Então nos
nos eximimos da discussão e ficamos quietos. Para este autor, tanto outros que concordam com ele e outros, a explicação relativista é a única que pode oferecer uma explicação mais plausível para uma realidade moral que é extremamente complexa. Esses autores, eles dizem que como não é possível acessar verdades universais de forma segura, resta-lhes medir todas as coisas de acordo com aquilo que for mais conveniente e mais agradável para si próprios. Entenderam aqui o gatinho? Eles fazem a comparação com a física. Migram conceitos observados na física e na mecânica e adotam pela moral e pela ética. Encerram um assunto dizendo: olha, como nós não temos parâmetros observacionais seguros que nos assegurem a verdade das coisas, vamos criar uma ética de valores conveniente, aquilo que mais nos agrada, aquilo que é mais conveniente. Protágoras, filósofo grego, ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Sendo o homem o ponto de referência, as coisas se tornaram relativas à sua vontade. Ora, e aqui está todo embrolho, irmãos. Porque se o homem é tido como referência neste contexto, e as coisas se tornam relativas à sua própria vontade, aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, o seu ponto de vista, o modo como ele foi criado, qual que é o resultado da vontade humana nas coisas? É BO. É problema. É enrosco. É treta. É litígio. É combate. Por que razão? Porque a própria Bíblia diz, amados, e eu gostaria de trazer esse texto aqui, para nós entendermos a raiz do problema. O Deus deste século cegou o entendimento do homem para que ele não tenha acesso à verdade. A Bíblia diz em Romanos 1, e eu gostaria de ler aqui para vocês: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Alguma coisa semelhante à realidade da nossa sociedade hoje? Esse texto foi escrito faz tempo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas
e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amados, que gravidade que nós temos neste texto aqui, trazendo o prognóstico das escolhas que o próprio homem escolheu para si. E o resultado hoje está expresso na sociedade que nós vivemos, de uma completa inversão de valores, de uma completa desconstrução de valores, mas sem competência nenhuma de construir qualquer coisa que seja próximo do belo, do absoluto, do verdadeiro, do virtuoso. Os relativistas estão aí desconstruindo as cabeças, mas não tem qualquer proposta para reconstrução. E não seria diferente, porque o texto de Romanos já diz isso: as suas mentes se tornaram fúteis. Ora, alguém que é fútil só é capaz de produzir futilidades. Quando aceitamos o relativismo, amados, a realidade que se apresenta é a seguinte: não se busca mais o bem para a vida, porque não há mais bem. Deixa-se de buscar hábitos que elevam a alma, porque não tem mais critério e definição daquilo que eleva de fato a alma, é relativo a cada um. Não se busca Deus, a verdade e a essência das coisas. Cada um acredita no que quer. Não se ensina, ou não se busca ensinar como apreciar a beleza das coisas, porque isso seria visto como uma imposição. No final, irmãos, quem pensa assim acaba se rodeando sempre do que é feio. Tem um péssimo gosto para música, para tudo, porque está mergulhado numa sociedade relativista, onde não há mais a instrução e os critérios bem estabelecidos para buscar a verdade nas coisas, o belo, o virtuoso, o bem. E nessa história, os cristãos estão no banco dos réus, irmãos. Nós estamos no banco dos réus. O pensamento cristão tem sido hostilizado, porque para os relativistas, a igreja representa a principal instituição que defende critérios objetivos de moralidade e critérios absolutos da verdade. É por isso que você, cristão, é hostilizado na sua faculdade. Você está em rota de colisão com o pensamento corrente da geração. Entendeu isso? Você está em rota de colisão com seu professor de biologia, de anatomia, de história. Rota de colisão. Sara, você coloca lá a primeira imagem para mim? Tem um PowerPoint aí engatilhado. Olha só. Um exemplo envolve os cristãos em cenas da mídia, né? Quando o Neymar, ele usa uma faixa na cabeça com a inscrição 100% Jesus, já está ali. Na Champions League, esse gesto foi considerado ofensivo. Feriu os relativistas que consideram a religião como algo fadado ao ambiente privado. Mas que ofensa! Quer manifestar sua fé? Que você manifeste no seu ambiente privado.
Porque afinal de contas você pode ser ofensivo com o budista, com o kardecista, com não sei mais quem. A mera menção religiosa num ambiente público é considerado para esses relativistas uma imposição de um valor imutável. É pura contradição. Você está impondo um valor imutável. Mas olha só, nós somos pós-modernos. Enterramos esses conceitos de imutabilidade. Agora, tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo é questionável, tudo é passível de reconceituação, tudo é passível de destruição e nova reconstrução. Pode passar outra ali para mim. Nas Olimpíadas de 2012, as meninas do vôlei brasileiro agradeceram a Deus pela vitória, rasgaram o Pai Nosso. Isso foi considerado uma ofensa ao Estado laico. Entretanto, olha só o que está dizendo ali, ó. Seleção feminina de vôlei não sabe que o Brasil é laico desde 1891. Veja a mídia jornalística sempre impondo a pauta sobre a qual você deve seguir, sem contestar. O Brasil é ouro em intolerância. Elas estão sendo intolerantes porque imagina, porque é um Pai Nosso e não, sei lá, uma oração sagrada a Maomé, né? Jogadoras se excederam com a oração diante das câmeras. Pode passar outra. Entretanto, no encerramento da mesma competição, a cantora Marisa Monte vestiu-se de Iemanjá e não foi acusada de nada. Que piada, né, irmãos? Ei, onde está o gato nessa história? Não vai falar que é o Neymar ali, né? Não é nesse sentido a figura de linguagem. Onde que está o gatinho nessa história? Ora, depois já vai para outra lá, espera um pouquinho essa aí. Os relativistas, eles estão se posicionando contra a religião, mas também ao seu favor. Contra algumas religiões e a favor de outras religiões. Eles nem sequer percebem a incoerência da sua própria atitude, não raciocinam sobre elas. Eles selecionam aquilo que lhes é convenientes, porque são guiados pela vontade, pelo sentimento e pela conveniência. Manifestações públicas de fé que expressam tradições religiosas que você recebeu na sua casa é considerada ofensiva e deveria, segundo eles, ser relegada apenas ao ambiente privado. No entanto, pode passar outra agora aqui. No entanto, símbolos cristãos, quando eles são vilipendiados em paradas gays, não há problema algum em misturar. Trata-se apenas de uma manifestação e todos devem ser livres para fazerem isso. Eu selecionei a mais tranquilinha, tá bom? Porque tem cada coisa, eu coloquei parada gay Jesus. É horrível. Para eles está tudo bem. E é assim que funciona o relativismo. Não há parâmetro de coerência. Se colocaram contra, pode tirar então essa foto, senão vai.
atazanar vocês aqui na minha explanação. Essa também não, essa aqui é surpresa. Volta, tira, aliás, isso, tira por enquanto e depois a gente coloca aquela lá, tá bom? Estragou minha surpresa. Mas vamos lá. Não existe parâmetro de coerência. O que hoje é verdade, amanhã pode não ser. O que hoje é bom, amanhã pode ser ruim. O que foi defendido pode ser atacado ainda no mesmo dia, amados irmãos. Há muita incoerência. Estamos falando de relativismo, que se contrapõe à alternativa verdadeira na questão, cuja prova é a sua fé aqui nesta noite. Eu estou fazendo uma contraposição entre aquilo que é absoluto e aquilo que é relativo. E aquilo que é relativo está nas pautas revolucionárias que o seu professor de história defende. É aquilo que é conveniente, é aquilo que é agradável, aquilo que é oportuno, mas mal sabe ele da contradição que ele está enfiado. As canções que nós cantamos hoje à noite, nós celebramos valores absolutos. Continuemos assim, porque é isso que nós cremos. E esta verdade é a verdade mais coerente que se pode obter. A redução, amados, da inteligência humana à aceitação de coisas relativas e não permanentes em si, ela teve origem no século XIV, faz bastante tempo. Naquela época, o pensamento nominalista, ele foi propagado e ensinava que a razão humana não podia conhecer a verdade das coisas. O intelecto e a razão não eram capazes, ou não são capazes, de conhecer a verdade das coisas. Antes desta tendência, os homens confiavam no senso comum para conhecer a realidade. Acreditavam que a razão podia sim conhecer a essência das coisas. O problema é que o nominalismo, iniciado no século XIV, aumentou o ceticismo, levando as pessoas a duvidar da própria verdade. Mais recentemente, no século XX, Michel Foucault, expoente da nova esquerda, encabeçando essas ideias como nunca e pulverizando-as em toda a nossa sociedade, tornando absolutamente tudo relativo. Não se pode mais dizer, amados, preste atenção, estou começando a caminhar para o final. Não se pode mais dizer que ser obeso é um problema de saúde, ou um potencial problema que você pode ter comorbidades, pressão alta, problemas no coração, e uma série de comorbidades que são decorrentes da obesidade. Eu não posso falar isso, porque vão me chamar de gordofóbicos. É um assunto delicado, mas precisa ser dito. Eu não posso mais dizer que uma mulher não é um homem, e que um homem não é uma mulher. Eu não posso mais dizer que uma música é melhor do que a outra, que a grama é verde, que o céu é azul. Porque tudo é referindo-se ao ponto de vista. Depende, cuidado. Os exemplos mais drásticos chegam às afirmações. Agora sim, Sara, põe lá naquela obra de arte lá para mim, por gentileza.
de que uma privada é uma obra de arte e que os homens engravidam. Este é o resultado da luta do relativismo contra a verdade. Os irmãos sabiam que essa privada, ela revolucionou um aspecto da arte. Tem uma história por trás desta privada aí. Busque a informação e você vai entender. Pode tirar. Também não vai ser legal ficar com essa privada aqui e vocês me ouvindo, né? Porém, olha que interessante, quando eles se veem afrontados, acusam os outros de serem intolerantes, misóginos, homofóbicos, mesmo que eles próprios não tenham o hábito de ser tolerantes. Pautas gaysistas, feministas, abortistas, não estão abertas ao princípio relativista. Olha que incoerência e contradição, que permite contestar as ideias que defendem. Em uma sociedade livre, na qual os seus autores tiveram voz, não querem mais que a sociedade se pronuncie contra eles. Então, aquilo que em um dado momento entrou pelo viés relativista, meu corpo, minhas regras, uma vez estabelecido no poder, eles criam mecanismos de coerção contra aquele que se pronuncia em contrário, dizendo, não concordo com isso. Mas eles são absolutos na sua defesa contra aqueles que se levantam contra a sua opinião. Detalhe, irmãos, eles precisam do relativismo para se estabelecerem. Tendo feito isso, eles lutam para que seja um crime relativizar a autoridade das suas exigências. Existe uma frase de um polêmico francês que ele fala o seguinte: quando estou fraco, reivindico a sua liberdade em nome dos teus princípios. Vou te dar um exemplo. Suponha que você seja homossexual. Eu quero fazer parte do poder. Quando eu ainda não estou eleito, eu reivindico a sua liberdade perante as pessoas. Eu reivindico ela perante as pessoas, em nome dos seus princípios, daquilo que você crê. Te dou essa liberdade. Quando eu estou forte, eu nego isso a você, em nome de mim mesmo. O relativismo tem sido visto atualmente como uma armadilha do que um posicionamento honesto. Não há honestidade na agenda relativista. Não há honestidade. Não há preocupação com a verdade. É uma verdade inventada. Não há preocupação. Muitos nem mesmo acreditam no que defendem, usando o relativismo como uma ferramenta provisória para abrir o caminho para um projeto de poder que pode até ser oposto ao que defendem. A contradição é que as regras propostas pelos relativistas não se aplicam à própria teoria relativista. Se ele não é questionável, amados, admite-se a si mesmo que ele é absoluto. E eu gostaria de encerrar essa parte trazendo algumas frases, para que fique muito claro para você nesta noite de que os argumentos relativistas, eles são falaciosos.
E se nós eliminamos a hipótese nesta questão de duas alternativas e uma está certa, se nós eliminamos como falaciosa aquela que é relativista, o que nos sobra é uma verdade absoluta. Amém, amados? Por isso que você não pode ficar temeroso perante o confronto dentro da sala de aula. Peça sabedoria, mas não se anule. Busque argumentos, estude, construa o seu raciocínio, peça graça de Deus. Porque as palavras que você traz em sala, elas saem com poder, porque dentro de você o Espírito Santo mora. E isso faz toda a diferença. Permaneça firme na sua faculdade. Não esmoreça. Procure saber onde você caiu. Arrependa-te. Volta ao primeiro amor. Porque é lá dentro da sua facul que você tem a chance de ser um influenciador a respeito dos valores absolutos implantados como semente dentro do seu coração. Não se exima, não seja massa com a massa, seja sal, seja luz, seja diferença. Você é inteligente, você tem graça, você é salvo, você tem a Bíblia à sua disposição. Ser como todos os outros são é muito fácil. Ser a contra-reforma, a contra-cultura, eis o desafio. E eu gostaria de encerrar essa parte com, Sara, por gentileza, aquelas perguntinhas ali que evidenciam a contradição. Existem algumas frases que são utilizadas pelos adeptos do relativismo. E eu gostaria que você pensasse nelas um pouquinho. Uma frase que eles dizem é: a verdade é incerta. E esta afirmação é incerta? Todas as generalizações são falsas. Será esta generalização também falsa? Estão comigo? Tudo é relativo. Tudo ser relativo é também relativo? Tico e teco aí está funcionando? Você não pode ser dogmático. E a pessoa que diz essa frase pode ser dogmática? Não imponhas a sua verdade a ninguém. E quem disse isso? Pode fazer esta imposição? Sem pé nem cabeça. Mas é isso que nós estamos sendo influenciados dentro da academia a acreditar, e estamos trocando a verdade absoluta e real por uma mentira inventada. A conclusão é que tudo vale, exceto questionar se tudo vale. Pode tirar então, Sara. E eu gostaria de encerrar trazendo um texto da palavra de Deus que ele diz o seguinte. Irmã Sara, se quiser colocar, é João capítulo 8, não sei se está na mão aí, a partir do versículo 25, ele fala assim: quem é você? Perguntaram eles. Se a banda quiser vir aqui, amém? Já vai se preparando. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus.
Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele se referia à crucificação, amém? Saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e não me deixou sozinho, pois sempre faço aquilo que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, igreja, esconderijo, preste atenção, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, igreja. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Que o Senhor, nesta noite, a minha oração foi essa, irmãos. Vamos fazer um raciocínio inverso. Vamos falsear aquilo que é falso, aquilo que não condiz com a verdade. Irmãos, Jesus Cristo, há comprovações e evidências que mostram que ele foi histórico. Se ele foi histórico, tudo o que ele disse, registrados pelos evangelistas, foi verdade. E o legado do cristianismo, ele nos afeta nesta sociedade, nos dias de hoje. A nossa sociedade, conhecida como sociedade ocidental, ela se pauta na ética judaico-cristã, na filosofia grega e no direito romano. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa história, esse é o nosso legado. Mas eles querem tirar isso de você. Ser valente, ser firme, permaneça, tenha voz ativa, posicione-se do lado da verdade absoluta, e que nada lhe tire a distração. Que a faculdade não te tire a distração, que os professores não te tirem a distração, que os sofismas não te tirem a distração, que o relativismo não te tire a distração. Firme-se naquele que é o alfa e o ômega, o absoluto, o verdadeiro, aquele que nos salva. Ser valente. Que o Senhor nesta noite te cubra com a graça dele. Renove os teus pensamentos, renove a tua conduta, renove a tua representação em sala. A Bíblia diz que ele não te deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Então argumente debaixo da unção, da direção e do poder do Espírito Santo de Deus, porque aqui está a verdade inegociável. Eu espero que, com os argumentos que eu trouxe nesse estudo,
você tenha percebido o quão falaciosos são os argumentos dos relativistas, mas pasmem, todos estão acreditando nela e estão relegando a verdade absoluta a um compêndio mitológico que não tem relação com a verdade. Que o Senhor nos preserve nesta noite, que o Senhor levante aqui entre nós uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo santo, exclusivo, que seja luz aonde for, sal aonde for, palavra da verdade aonde for. Oh, meu amado, a Bíblia diz que o Senhor te escolhe porque você é forte. Exerça a sua força no poder e no sangue do Espírito Santo que está sobre a tua vida nesta noite. Amém, amados? Põe a mão no coração. Repita essa oração comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu estou aqui nesta noite e eu oro para que o Senhor renove a minha mente, para que o Senhor derrame sobre mim a tua unção, a tua capacidade, a tua inteligência, a tua mente, para que eu seja luz aonde eu estiver, a que preço for. Eu quero ser o teu representante, eu quero falar das tuas maravilhas, eu quero ser a diferença. Senhor, me perdoa e me derrama sobre mim a tua capacidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja